Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor está me concedendo, poder estar com os irmãos mais uma vez. Já passei a amar esse trabalho, eu fico esperando chegar o nosso sábado no trabalho dos homens. Com certeza eu serei um frequentador assíduo daqui para frente. Eu não vou, já vim participando, mais ainda, porque é um trabalho muito gostoso. Eu acho que aqui nós somamos uma experiência com testemunho pessoal que nós damos para incentivar, motivar a fé de cada um. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eu vou tomar apenas alguns versículos para a meditação dessa tarde. 2 Reis, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 3, versículo 4, depois leremos o versículo de número 9 e 10. Diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morramos? E se dissermos, entramos na cidade, há fome lá dentro, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora lhe vamos dar conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 9. Então disseram uns ao outro: Não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas. E se nós nos calarmos e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. É um texto que eu gosto muito desse texto, principalmente para se tratar de um testemunho de fé. Porque eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Samaria estava passando, Israel sempre foi o alvo do maligno. O diabo sempre tentou destruir, até a data de hoje, continua tentando destruir a igreja do Senhor, mas o diabo sempre tentou lutar para impedir o nascimento de Cristo. E Samaria foi um dos alvos que o rei Jorão, por ter ao seu lado um grande profeta de Deus, ele, mesmo não governando bem, mas tocando a sua vida, os sírios, com o rei Ben-Hadad, ele cercava Samaria. Israel era constantemente atacado pelos inimigos. E nessa época, eles cercaram Samaria e não deixaram ninguém sair e nem entrar. Cercaram, minaram todas as possibilidades do pessoal sair de dentro de Samaria. Foi exatamente quando houve alguns momentos difíceis ali para Samaria, e a ponto das mulheres combinarem de comer o filho uma da outra por causa da fome. Foi aonde que o profeta de Deus entra em cena. O rei chama o profeta, e o profeta então tem uma visão e profetiza, e fala a respeito da fartura que iria chegar em Samaria. Só que Samaria não tinha como. Tanto é que o capitão disse assim: olha, vai ter fartura? Vai. Como? Nem se Deus abrir uma janela do céu, haverá comida para tanta gente. O profeta então vira para ele e fala assim: olha, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. E isso aconteceu
no decorrer dessa história, havia 4 homens do lado de fora da cidade, Samaria do outro lado do arraial, Samaria guardado, os sírios no arraial, e os 4 leprosos, eles começaram a fazer uma análise da sua vida. Estou com fome, estamos leprosos, não temos acesso à cidade, não podemos ir para canto nenhum, vamos morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, entramos lá, nós vamos morrer, porque lá não tem comida. Se nós entramos no arraial dos sírios, se eles deixarem a gente viver, nós viveremos. Vamos fazer isso. A provisão de Deus aconteceu exatamente nesse terreno. Exatamente nesse espaço de tempo, Deus começa a trabalhar. Deus abate os sírios fogem, e os leprosos vão até o arraial, e quando chegam no arraial, viu despojo, bastante alimentação, bastante riqueza. Eles se alimentaram, e olhando um para o outro, eles começaram a conversar, e disse assim: olha, nós estamos aqui, já comemos, e o pessoal em Samaria, as crianças, os idosos, o pessoal em Samaria estão morrendo de fome. Se nós nos calarmos aqui, algo mal pode nos acontecer. Vamos fazer uma coisa? Vamos lá, vamos avisar a cidade de Samaria que a fartura aqui no arraial, e os sírios foram embora. E eles foram até a cidade, avisaram o porteiro, gritaram, deram notícia, e exatamente o que aconteceu, porque o profeta tinha falado com o capitão tinha duvidado da fé, tinha duvidado da palavra, disse que se Deus abrisse a janela do céu, não haveria comida para todos. O profeta disse que ele viria com os olhos, mas não iria comer. E aquele capitão, o povo da cidade, teve informação de que os sírios não estavam mais no arraial. Eles fizeram aquele tipo de tumulto para ir para o arraial, para buscar alimento. E o capitão tentou organizar uma fila no portão para a saída, e segundo a história diz que o povo pisoteou ele viu, mas morreu pisoteado. Aonde que eu quero chegar? Do que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, irmãos, que mesmo sem condições nenhuma que às vezes nós nos encontramos de fazer uma obra para Deus, Deus nos capacita, Deus nos ajuda. Ele precisa de que você se disponibiliza para Ele fazer a obra, mesmo você não tendo nenhuma condições, você achando que você é inválido, que você não tem um recurso, que você não tem um conhecimento, que você não tem um estudo secular, que você não... nada disso. Deus o capacita imediatamente. Deus precisa que alguém se mobilize para fazer a obra de Deus. Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho abençoador, é um trabalho que abençoa também as pessoas, é um trabalho que motiva a cada um. Se nós começarmos a nos mobilizarmos a cada vez mais, nos convite e fazer alguma coisa, mas eu vou convidar, eu não tenho, vou ficar sem jeito. Olha, Deus vai fazer alguma coisa. Agora, se você não fizer nada, Deus vai tomar providência e vai fazer de outra maneira. Então, ou você faz, ou você morre na sua fé, porque você perde a sua oportunidade bíblica. O que eu quero dizer com isso? Eu tive uma experiência, irmãos. Eu falei que ia contar um testemunho. Eu tive uma experiência na minha vida. Eu me batizei em 1973. Eu nasci no berço do Evangelho. Minha mãe nos criou debaixo das barbas da Assembleia de Deus desde 1951, quando eu nasci. Minha mãe é uma das pioneiras do Rio de Janeiro, quando ela aceitou Jesus na época, do missionário Nelson, de Gunnar Lima. Daniel Bert já estava no Brasil ainda, mas minha mãe era daquela época. E nós fomos criados naquele ritmo da Assembleia de Deus. Eu tenho uma família que não é tão grande, mas eu tenho uma família que nos ajudou bastante. Na época, o falecido, hoje falecido Otoniel e Osiel,
Na época nós estávamos na casa deles, visitando, na casa dos pais dele, pastor Antônio de Paula, e o Oséias de Paula, ele estava fazendo o curso teológico em Pindamonhangaba, e nós estávamos no quintal. Foi quando o pastor Antônio de Paula nos chamou, conversando conosco, jovem, e falou assim: olha, Zacarias e Ezequiel, que era aí o meu outro irmão, Deus tem uma chamada para a nossa família, e essa chamada vocês têm que se colocar à disposição de Deus, para Deus fazer alguma coisa para o seu reino, e vocês poderiam aproveitar e ir para Pindamonhangaba. Na época da ir para Pindamonhangaba, nós tínhamos que apresentar lá em Pinda uma carta de recomendação do nosso pastor da igreja que nós éramos membros. E o pastor da época, chamado Quintino Pimenta de Figueiredo, em Belfor Roxo, na Avenida José Mariano dos Passos, eu mais o meu irmão fomos procurar o pastor e pedir a carta de recomendação. E ele simplesmente disse que iria nos excluir, porque a teologia era coisa do diabo e que matava o crente. Então, ele não nos deu a carta de recomendação para nós nos apresentarmos, íamos custear nossa despesa, nossa família tentar custear nossa despesa, regime internado, e não nos deu. Passou-se os anos, eu me casei, em 73 me casei, em 74 eu fui ordenado ao diaconato, em 76 eu fui ordenado ao presbitério. Quando eu estava no presbitério, eu já tomava conta de algumas congregações e já tinha alcançado uma certa posição no ministério de ser eleito um dos vice-presidentes de um campo na cidade de Belfor Roxo. Só que naquela época, irmãos, eu comecei a trabalhar na igreja e eu tinha tem uma coisa que Deus me deu, eu não consigo tirar isso de mim. O pastor Quintino de Figueiredo me chamou e disse assim: Ezequiel, você vai ser um ótimo líder, você vai ser um ótimo pastor, você vai conquistar bastante pessoas, mas você tem que deixar uma coisa, que é, você tem que parar de fazer o pessoal rir, você brinca muito com as pessoas. E eu falei assim: pastor, eu vou tentar, não vou prometer o senhor não, porque é o meu jeito de ser, de conversar, de brincar, eu não posso. Não, você tem que parar. Quando você assumir o público, você não pode fazer o pessoal rir. Irmãos, isso é muito difícil. Até eu pregando na igreja, eu consigo, não sei, eu faço as pessoas sorrirem. Alegria invade o meu coração, eu acho que todos devem ter alegria. E naquilo ali eu falei assim: pastor, eu vou tentar. Naquilo que ele disse, eu vou tentar, eu cheguei a uma conclusão que nos bastidores, você quando começa a conhecer os bastidores de presbitério, principalmente da Assembleia de Deus, vou falar da minha denominação, lá Assembleia de Deus, você começa a ver algumas coisas que não condiz, aí você quer sair fora, você quer dar um jeito, e tem tudo a ver com a história de muitos grandes homens de Deus que não concordaram com determinada situação nos bastidores da política dentro da igreja, que ele abandona e cria um rumo, e o próprio Deus cuida também disso, de separar aquilo ali, e ele faz uma grande obra para Deus. E eu comecei a me desanimar na fé. Eu comecei a me desanimar de tal forma em que eu cheguei ao ponto de dizer assim: bom, a partir de agora eu vou me dedicar ao meu trabalho material. E foi quando Deus me deu as condições. Eu fui ser sócio de um rapaz que tinha uma produção de pães, e naquela produção de pães eu entrei com a administração. O menino não tinha nenhum senso de administração, e eu tinha. Naquela época eu comecei a administrar para ele, e falei com ele assim: olha, você com essa fabricação você tem condições de ficar rico. Assim, mas como? Do que está me roubando? Eu falei assim: não, você está perdendo dinheiro. E aí ele me entregou tudo nas minhas mãos, e eu comecei a trabalhar, e no meu trabalho nós conseguimos construir uma panificadora. Depois
conseguimos construir outra panificadora, tivemos 2. Com a fabricação, abrimos o balcão da padaria e ficamos com 3. Naquilo ali, irmãos, o dinheiro começou a encher o meu coração. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou servir a Deus somente com meu dízimo e com minha oferta. Eu não vou pregar, eu não vou me dedicar mais à igreja não, porque comecei a botar defeito, botar obstáculo, via os obstáculos na vida das pessoas. E aquilo era uma pedra de tropeço para mim. Eu falei assim, não, eu não vou mais seguir de maneira nenhuma. Eu vou só entregar meu dízimo, dar pão para os pobres, e é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Naquele período, a minha esposa falou comigo assim, você não deve fazer isso. Eu falei assim, eu vou fazer. Deus sabe do meu coração. Ok. Uma certa época, irmãos, eu já estava na época de fazer o fechamento do caixa, na parte da tarde, e eu saí de casa, ia pegando meu carro para sair, chegou 3 irmãs, e essas 3 irmãs, elas chegaram muito simples, bem simples mesmo, mas cheia de unção de Deus, cheia de poder, mas eu, com os olhos voltados para a vida material. Foi quando ela chegou para mim assim, irmã Ezequiel, eu falei assim, ô irmã Zeli, lembro o nome dessa irmã, ô irmã Zeli, está tudo bem? Está tudo bem, irmã Ezequiel, eu tenho uma palavra de Deus para o irmão, eu preciso conversar com o irmão. Eu falei assim, só tem uma palavra de Deus para mim? Irmã, eu agora não vou poder ouvir a senhora não, eu estou saindo para fazer o fechamento dos caixas, são 3 panificadores, eu tenho que correr atrás, poder fazer o fechamento, porque amanhã é um novo dia. Eu falei assim, irmão Ezequiel, Deus precisa falar com você. Eu virei para ela, irmãos, e disse assim, mas Eli, então Deus espera, porque eu agora vou sair, eu não vou parar para lhe ouvir. E saí, irmãos, saí, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o fechamento, e de repente caiu uma chuva no rio, caiu uma chuva de repente lá que alagou a região em que nós tínhamos a panificadora e aonde eu residia. Naquilo que estava alagando, eu corri para casa. Naquilo que eu corri para casa, eu cheguei lá, a esposa estava lutando que a água tinha invadido a rua e estava milando dentro de casa, pelo banheiro, pelo ralo do banheiro. Eu peguei e falei assim, pode deixar isso aqui comigo. Aí eu fui lá e coloquei o pé, tampei o buraco. Isso era umas 5 horas. Essa irmã teve lá em casa mais ou menos 3h40 para 4 horas. 5 horas eu estava dentro de casa. Naquele momento que eu fiz aquilo ali, eu tomei um outro banho, me arrumei para sair. Quando eu saí, com menos de 10 minutos eu retornei para casa, porque eu estava queimando em febre. Aí voltei, falei com a minha esposa, falei assim, olha, estou com uma febre, acho que vou gripar. Isso era 6 horas, eu já estava deitado na cama, com febre altíssima. Passei aquela noite na febre. Quando chegou no dia seguinte, eu já saí carregado, desacordado, para ser socorrido, eu já estava entrando em convulsão, estado febril. Naquilo ali eu fui para o hospital, era um hospital particular no Rio, tinha um convênio, e fui um atendimento maravilhoso, bom, porém, Deus estava tratando comigo ali. Eu não sabia que Deus estava tratando comigo. E aquilo ali eu tive uma parada cardiorrespiratória dentro do hospital. Me socorreram, me reanimaram, eu voltei a viver normal. Quando deu mais ou menos, segundo a minha esposa que fez o relato para mim depois, quando deu umas 10 horas, tive outra parada cardiorrespiratória. Foi quando eu fui levado para o CTI, para o Hospital Evangélico, lá na Tijuca, onde eu dei entrada diretamente no CTI. Chegando no CTI, eu já não lembro bem do acontecimento, sim, pela história que a minha esposa contou. Eu tive mais outra parada cardíaca. Quando tive a terceira ou a quarta parada cardiorrespiratória, eu comecei a entrar em dificuldade. Meus órgãos vitais começaram a parar, meus rins parou de funcionar,
comecei a fazer diárias, e comecei a ter dificuldade, porque meus órgãos vitais já estavam entrando em falência, eu estava já em coma profundo. Aquilo, a esposa vendo aquilo ali e falou assim: olha, vou para casa, vou orar e vou pedir a Deus um milagre. Mas passou mais ou menos 32 dias eu dentro do CTI, uns 29 a 30 dias em coma profundo. Foi quando o médico chegou para a esposa e falou assim: olha, o Ezequiel está morrendo, nós não temos mais recursos para fazer com ele, ele não está reagindo, a medicação não está mais fazendo efeito, a adrenalina já não está mais dando força para fazer o batimento cardíaco dele, ele já está em falência já múltipla dos seus órgãos, nós podemos desligar esse aparelho, que não temos mais recurso. Ela pegou e falou assim: doutor, eu não vou fazer isso não, eu não vou autorizar desligar o aparelho não. Está sendo pago, e quando tiver vida eu quero que fique o aparelho ligado. E ela pegou e falou assim: qual é o outro recurso? Ela falou assim: só o milagre. Eu falei assim: eu creio no milagre. A senhora crê no milagre? Então a senhora vai lá e pega-se com todos os santos para que esse milagre aconteça, porque se ele amanhecer amanhã vai ser já um milagre, porque o estado dele é gravíssimo. Eu não sabia realmente nada, só que aí vem a minha grande experiência, e isso eu quero passar para vocês. Nós temos consciência, irmãos. A nossa alma, o nosso espírito vai diante de Deus e vai com a sua consciência normal. Enquanto você está naquele período de transição da sua enfermidade, que você entra em coma, que você não vai lembrar, tudo bem, mas chega um momento que você vai ter um encontro com Deus. É nesse momento em que eu relembrei e comecei, aí sou eu que posso falar, porque foi eu que vivi essa situação. Eu vi quando de repente eu saí do meu corpo, eu olhei o meu corpo, eu saí dentro do meu corpo, olhei e vi todo o meu corpo cheio de aparelho, e comecei a andar no corredor do hospital, e fui andando até o final. Quando chegou no final do corredor, eu vi o céu muito baixinho para mim, muito mais baixo do que esse teto, e um lugar muito verdejante, um campo muito aberto, não via mais nada, só via só isso, e via o céu bem pertinho de mim. Quando o céu estava pertinho de mim, eu falei assim: morri, eu agora vou para o céu. Como eu era presbítero, eu comecei a fazer a minha análise. Como eu era presbítero e crente, sempre dei dízimo, sempre dei minha oferta, agora eu só vou entrar no céu. Vamos lá, faz desse jeito. Aí eu estou assim olhando para o céu, eu falei assim: mas como é que eu entro no céu aqui? Não estou vendo a porta do céu, como é que eu entro? Tentei dar um pulo, mas não tinha como eu alcançar o céu bem pertinho de mim. Eu falei assim: como que eu vou entrar no céu? Não tem jeito, mas onde está a porta? E comecei a procurar a porta. Naquilo que eu estava procurando a porta, o céu, ele foi se afastando de mim. Ele foi se afastando até chegar a essa altura que nós vemos ele aqui. Quando ele chegou nessa altura, eu contemplei no alto do céu, eu contemplei uma nuvem em formato normal de uma bola, uma coisa normal. E aquela nuvem, ela preta, ela foi crescendo diante dos meus olhos e foi tomando conta do espaço onde eu estava olhando. E quando eu olhei ao centro daquela nuvem, ela, na proporção que ela estava crescendo, ela foi se transformando em um ser espiritual, dentro dela de um semblante tenebroso, muito negro, muito escuro mesmo. E aquilo veio tomando conta. Aquilo que foi chegando perto de mim, eu reconheci que eu ia para o inferno. Na hora que eu reconheci que eu ia entrar no inferno, que eu ia ser tomado, que aquele ser aumentava sua força para poder me resgatar, me tomar, eu comecei a gritar e entrar em pânico e comecei a orar ao Senhor.
Naquela hora eu lembro-me que eu caí de joelho e comecei a pedir clemência. Deus, Deus dos céus, tenhas misericórdia de mim. Tu és um Deus terrível, tremendo, tu manda, Senhor. Eu comecei a magnificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, mesmo sabendo que eu estava indo para o inferno ali, não tinha jeito. E eu pedi a Deus, Deus, me dá mais uma oportunidade. Mas em desespero, irmãos, uma oração de desespero, não foi assim conversando, uma oração de desespero. Me dê mais uma oportunidade, não me deixe ir para o inferno. Eu quero ter mais uma oportunidade que eu vou pregar teu evangelho, eu vou anunciar teu evangelho, eu vou me dispor para fazer a tua obra, mas me dá mais uma oportunidade, Deus. Isso em desespero, tremendo, choro. De repente, entra uma grande luz e que ilumina e fala assim: Ezequiel. Eu olhei para dentro daquela luminosidade muito grande e falo assim: Ezequiel, você não vai morrer, volta para o seu corpo. Daquilo que eu ouvi, aquela voz que disse: você não vai morrer, volta para o seu corpo. Eu vi quando a nuvem foi se afastando de mim. Daquilo que a nuvem foi se afastando de mim, foi se afastando, eu contemplando aquilo sumindo, e eu continuei olhando e vi quando o céu surgiu. Quando o céu surgiu, que ele se aproximou de mim, eu olhei para o meu lado direito, eu vi o corredor do hospital. Quando eu vi o corredor do hospital, eu entrei dentro do corredor, os meus pés, como estou aqui conversando com os irmãos, eu entrei e escutei no corredor quando havia um grupo de mulheres, um grupo de irmãs, chorando e dizendo assim: Senhor, salva o Ezequiel, Senhor, cura o Ezequiel, Senhor, tenha misericórdia do Ezequiel. Eu olhei para o lado, quando eu olhei para uma sala, eram as irmãs do círculo de oração, as irmãs de oração da igreja. Eu vi aquilo ali, eu olhei para frente assim e vi o meu corpo estirado. Já tinha alguém trabalhando no meu corpo, puxando assim os aparelhos de mim. Eu olhei meu corpo, aí vim, e quando eu cheguei no meu corpo, eu entrei no corpo, normal. Quando eu entrei no corpo, eu abri os olhos, aí eles levantaram as mãos: ele está vivo. Aí começaram a mexer comigo de novo, aleluia. E aquilo que ele falou: ele está vivo. Aí alguém me disse assim: ele está vivo, é um milagre então, não é possível. Corre lá, fulano. Aí foi quando o batimento do meu cardíaco era muito quente, tinha um calor muito grande no meu corpo, e o batimento voltou-se com uma velocidade, e que os médicos, ao se apavorar com aquela correria, porque já tinha tirado o respirador, já tinha tirado um bocado de aparelho de mim, eles disseram assim: volta rápido, 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 e começaram a me fazer algum medicamento. E de repente o médico falou assim: não precisa fazer mais nada, a sua pressão arterial está normal, já normalizou. E eu comecei a ouvir: a sua pressão já normalizou, a temperatura está normal. Não, peraí, calma aí, vamos calma. Aí eu dormi de novo. Aí eu adormeci, não sei se foi alguma medicação, eu adormeci. Quando a minha esposa chegou, eu já não lembrava mais, tive um ataque de amnésia muito forte, que a única lesão que eu fiquei com ela, um pouquinho da risma assim que eu fiquei, foi essa lesão. A amnésia foi tão forte que eu não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho, não sabia de nada. Eu zerei, a minha mente zerou. Foi quando a minha esposa então contou para o meu irmão, que era o pastor que faleceu, dorme no Senhor, e disse o seu testemunho, que naquele dia que o médico falou que só o milagre, que ela fosse para casa e se apegasse com todos os santos, ela disse: não vou pegar com todos os santos, eu vou pegar só como santo, que é Jesus. E se Jesus não curar meu marido, aí é ele que está fazendo, mas eu vou pedir a ele. E foi para casa. A minha esposa, ela chegou em casa, eu tinha um filho, hoje ele está em Londres com a família dele. Ele mamava, nessa época ele tinha uns 3 meses mais ou menos, e ela chegou em casa e falou assim, chamou minha filha Lândia, assim, que está aqui conosco, falou assim: minha filha, falou para o meu filho Alex, falou assim: meu filho, seu pai está morrendo no hospital.
E nós vamos pedir a Deus amanhã para Jesus curar seu pai e acontecer o milagre. Então nós amanhã, a partir de meia-noite, para alguns seria até um sacrifício de tolo, poderia dizer assim, não tinha necessidade. Deus sabia que tudo ia acontecer, mas para regra de fé, para estimular a minha fé e a fé de outras pessoas. Ele disse, a partir de hoje, nós não vamos comer pão, nós não vamos beber água, e nem o Jean Anderson vai mamar. Vocês sabem que criança mama de hora em hora e está mamando. E ficar de meia-noite até no dia seguinte, às 14 horas, era um sacrifício. E ela ficou em jejum até às 14 horas. Para completar do jejum, além dos meninos, eu tinha uma cadela chamada Paloma. Ela pegou e disse assim, nem a Paloma vai comer, nem ela vai beber água, e vai ficar presa o dia todo, até nós entregarmos o jejum. Esse foi o propósito da minha esposa, em meu favor. Quando no dia seguinte ela ficou no jejum, e o menino chorava, ela balançava o menino e pedia ao Senhor para dar um sono, o menino dormia. E aquilo foi levando até as 14 horas. Quando deu as 14 horas, ela tinha o compromisso de ir no hospital. Meu horário de visita no CTI era das 4h30, 5 horas até as 6. E só podia entrar 2 pessoas, como é de costume. E ela, nesse horário de 14 horas, ela entregou o jejum. Entregou, deu mamar o menino, deu comida aos outros meninos, e ela continuou no jejum, a propósito dela. E nisso chega mais 3 irmãs, já não era mais a irmã Zeli, já eram outras irmãs. Vieram 3 irmãs e gritaram, bem, oi, meu bem, no portão, pode entrar. Aí ela olhou para as irmãs e falou assim, vieram me confortar, o Ezequiel já morreu. Não é possível, Ezequiel morreu, eu não estou sabendo. Porque ela viu um certo tumulto no meio da minha família, que ela morava próximo, e eles começaram a se ajuntar, porque sabiam do meu estado, que eu poderia morrer a qualquer momento, ter notícia, e eles estavam se reunindo, e ela falou assim, meu marido morreu, então já sei, vieram me confortar. E essas irmãs chegaram, falaram assim, irmã Penha, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Podemos entrar? Pode sim. Olha a diferença em você. Não dá ouvido ao Espírito Santo. E a outra que você dá ouvido ao Espírito Santo. Pode entrar. Enquanto eu disse para a irmã, Deus espera, a minha esposa falou assim, não pode entrar. Eu quero ouvir o que Deus quer falar. Aí ela entrou, as irmãs entrou. Podemos orar e começaram a orar. Glória a Jesus. E de repente a irmã falou assim, irmã Penha, Deus manda vir falar com a senhora, Ezequiel não vai morrer. Agora Deus manda eu falar para a senhora, enquanto vocês viverem, vocês terão que fazer exclusivamente a obra de Deus. E aonde Deus mandar vocês, vocês têm que ir. A senhora aceita? Deus falou com ela. Falou assim, aceita. Então está combinado, vamos orar. Aí oraram. A esposa vai me visitar. Olha só o testemunho, uma coisa ligando a outra rápido. Quando ela vai me visitar, ela chega no hospital, na escadaria inicial, uma enfermeira chamada Glória, uma enfermeira chamada Glória, ela era crente batista, era uma escura, abençoadíssima ela. E ela gritou, irmã Penha, corre, irmã Penha. Ela falou assim, Ezequiel está morto. Ezequiel está morto. Corre. Ela esqueceu que Deus tinha falado lá. E quando viu a enfermeira gritando, corre, ela subiu a escada, uma escadaria tentando correr o máximo, e falou assim, o que aconteceu? Ela falou para a minha esposa, Deus fez um milagre na vida do Ezequiel. O que foi? Ezequiel está vivo. Aleluia. Ezequiel está vivo. Os médicos já tiraram até o tubo respiratório dele, e o seu batimento cardíaco melhorou. Ele só agora vai fazer a diálise peritoneal, que os médicos falaram, eu ouvi eles falando, ele já vai ter alta do CTI. Como assim? Ele está vivo e está falando numa língua lá que ninguém entende.
Eu estava falando em línguas estranhas, dentro do CTI. Olhar para o médico e começar a profetizar para o médico. Era uma renovação total. E eu não entendia nada, entendia tudo. Sabia que era um milagre, porque eu tinha pedido a Deus uma oportunidade e tinha criado dentro do meu coração: tenho que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou quando ela chegou, me trouxeram ela, eu olhei para ela, mesmo não reconhecendo ela, não sabendo, mas ela veio me ver, meu irmão veio me ver, passou um período, eu já tinha saí do CTI no dia seguinte, fui para uma pequena UTI do lado do CTI, que é um tratamento bem mais leve, e fazendo diálise peritoneal, porque os rins tinham fechado, e agora precisava retornar ao funcionamento normal. A minha creatinina estava muito alta, a minha ureia estava alta ainda. Tinha que ficar, ficou alguma coisinha que era poder você não dar muita glória para si mesmo, né? Deus merecia toda a glória naquele momento. Foi quando eu fiquei ali, Deus ficou tratando comigo por um período de mais ou menos de 15 dias, eu ainda fiquei no hospital, e comecei a dar palestra no hospital para o setor de hemodiálise. As pessoas que estavam já condenadas, que estavam esperando na fila de transplante, que fazia transplante praticamente aqui em Vitória, que era o hospital de referência aqui no estado, que é o Hospital Evangélico. A vez do Rio, doutor Paizinho vinha para cá para fazer transplante. Então a equipe de nefrologista que me atendia no Rio era que atendia aqui no Espírito Santo. Chegaram a ventilar o transplante para mim, mas de repente a minha esposa falou para você: ele não vai precisar de transplante nenhum, porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz a obra perfeita. Queridos, a partir daquela data eu disse não às coisas materiais. A partir daquele momento, quando saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi sair da sociedade das panificadoras. Deixei todas as minhas condições financeiras de um lado, porque nada daquilo adiantaria sem Jesus. Eu abandonei tudo aquilo, e eles falaram que eu estava louco, que eu não estava bem, eu estava com lesão, eu estava com um problema psicológico, eu tinha que me tratar, e eu não podia fazer isso, deixar tudo aquilo. Eu falei assim: eu quero fazer alguma coisa para Deus. O que eu faço, Senhor? Foi quando eu tive o convite de vir para o Espírito Santo, isso em 85 para 86, quando eu vim para o Espírito Santo trabalhar na Serra e em Jacaraí. Foi quando eu comecei a vir de lá para cá. A minha casa, eu tinha 2 casas no Rio, minhas 2 casas que eu tinha no Rio, eu vendi preço tão barato que não deu para comprar uma casa aqui no Espírito Santo, que eu não queria nem lembrança de tudo aquilo que eu conquistei com o serviço material, sem a direção divina. Foi o meu propósito. Conclusão de tudo isso: Deus me fez. Eu era um leproso e sabia que havia realmente fome, e como há fome dentro da necessidade espiritual, as cidades estão aí morrendo por necessidade, por falta de pessoas para pregar o Evangelho. Pessoas que estão morrendo por falta de um colega, um parceiro, um amigo, de um convite, um vizinho que está morrendo. Você talvez não está dando nem importância, ele está morrendo. O colega seu de trabalho está precisando de uma palavra sua, está morrendo. Mesmo que você acha que você não tem condições, mas você é um cristão, você é um servo. Você não pode ser um crente frio, você não pode ser um crente negligente, você não pode ser um crente materialista, você não pode ser 100% espiritual, mas também não pode ser 100% material. Você tem que ter uma vida debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Você precisa confiar no Senhor e saber que o nosso Deus é Deus de milagre. Ele faz surgir milagre do nada. Fez na minha vida. Hoje as pessoas falam assim: Ezequiel, você deixou tudo para trás. Deixei tudo para trás, mas Deus me fez grandes milagres na minha vida.
Eu sempre fui apolítico na vida. Nunca gostei de política. Eu sempre achei que a política, para mim, não servia mesmo. Mas Deus me fez eu conhecer o outro lado. E quando eu fui pastorear, a segunda igreja que eu fui pastorear era em Ibiraçu. Era uma igreja que tinha 18 crentes. Tinha 18 crentes. E Deus me levou para aquela cidade. E eu cheguei naquela cidade em um Fiat Uno 147. Na época era seminovo. Chegou eu, minha esposa, com 4 filhos e uma cadela. Gostei de um cão. É uma cadela pastora alemã, muito boa. E tudo dentro do Fiat. Vocês imaginam a minha mudança dentro desse Fiat para pastorear a igreja de Ibiraçu. Tinha 18 crentes. E para a glória de Deus, trabalhamos ali quase 10 anos. E Deus me honrou naquele lugar. Primeiro lugar, com 2 anos de trabalho, eu fui indicado, fui escolhido para ser vereador. Eu falei assim, mas eu vou ser vereador, não gosto, não era filiado a partido nenhum. Me filiei no PFL e fui naquela época fazendo o meu trabalho de evangelismo. Eu não distribuí um santinho, eu não subi num palanque, eu só fazia a obra para Deus e com toda a dedicação. E conclusão, no final da eleição, eu fui o candidato mais votado da cidade. Passei a ser o presidente da Câmara, a segunda autoridade do município. E ali eu comecei, me senti assim, meu Deus, eu sou um vereador. Quando veio o segundo mandato, o Marco Vicente, na época ele era do PFL, partiu para o PSDB. Eu falei assim, eu vou mudar também, vou para o PSDB. Aí fui candidato do PSDB, como sou filiado até hoje. E fui eleito o vereador mais votado de novo. E eles falam assim, de onde veio esse Ezequiel? Esse senhor veio lá do Rio de Janeiro, ninguém nem conhece esse cara. Esse cara chega aqui e manda na cidade. Eu falei assim, não, eu não mando na cidade. Deus trabalhou na minha vida naquela cidade. Quando eu entreguei a igreja de Ibiraçu, que o Marco Vicente me chamou, eu disputei uma eleição, uma prévia para ser o candidato a vice-prefeito, com o Tião Matius, e eu não tinha o dinheiro. Tião Matius tinha 2.500 sacas de café, eu não tinha nem meia saca de café para a campanha, mas eu era o candidato do povo para ser o vice-prefeito. E naquela época eles me chamaram para poder conversar, porque precisavam de dinheiro para fazer a campanha, e não podia deixar as 2.500 sacas de café vazar. E o Marco Vicente falou assim, Ezequiel, rapaz, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, eu também não tenho. Vamos fazer uma eleição, vamos ver quem que vai ganhar. Mas Ezequiel, é 2.500 sacas de café. Qual é o cargo que você quer? Eu falei assim, eu não quero cargo nenhum, eu sou vereador, não quero cargo nenhum. Rapaz, é outra conversa, outro papo. Vem cá, você sai e deixa para fulano. Eu falei assim, olha, o povo vai decidir. E foi aonde que Deus falou comigo. Aí entra Deus de novo. Na hora que eu, lá no Rio, eu comecei a crescer na vida material, com prosperidade, no trabalho de planificador. Agora em Ibiraçu eu estava começando a crescer com a influência política. Como pastor, a igreja cresceu, a igreja de 18 crentes está quase 300, tinha aumentado a igreja enorme de abrindo congregações. Deus estava fazendo um trabalho na minha vida. Eu falei assim, estou bem na fita, estou bem com Deus, e Deus está bem comigo. Quando eu percebi isso, aí Deus chegou para mim e falou comigo aqui, Ezequiel. Aí eu entendi. Eu falei assim, fala, Senhor, eu não te quero mais nesse negócio. Para, Senhor, para. Tá bom, Senhor, eu vou parar. O que queres que eu faça? Vou tirar você dessa cidade. Senhor, vou tirar você dessa cidade. Senhor, eu falei assim, agora. Cheguei para a esposa e falei assim, olha, Deus falou comigo para me parar. Não quer mais eu na política. O que você vai fazer assim? Não sou mais candidato. Como assim? Não sou mais candidato. Aí procurei o Marco Vicente. Marco Vicente, eu me cercado. Falei assim,
eu não sou mais candidato. Marco Vicente, eu não sou. Zé Nelson, eu não sou mais candidato. Aquela nata, né, da política. Eu não. Você não pode fazer isso, pastor. Eu falo assim, eu posso. Eu prefiro obedecer a Deus. Deus não quer que eu seja mais candidato. Vocês querem falar o contrário de Deus comigo? Eu não quero, rapaz. Acabou. Não, você vem com laranja. Eu assim, não, que laranja, mas nem mexerica. Eu não quero ser mais, eu quero ser pastor. Eu sou pastor, mas Deus me chamou desse ministério. Eu vou ganhar alma para o reino de Deus. E você vai para onde? Você, não sei. Deus falou que vai me tirar daqui. Irmãos, eu não fui o vice-prefeito. O Tião Matius foi o vice-prefeito. O Marco Vicente arrumou o maior dor de cabeça na vida dele, que tem arrependimento até hoje. Se você vê o Marco Vicente, alguém conhece? Marco Vicente, você conhece o Ezequiel? Que foi passou lá em Pirassu? Rapaz, você ia ser candidato a vice-prefeito e você botou o Tião. Te deu dor de cabeça o Tião? Até hoje. Até hoje. E eu saí, quando fui para me sair, eu saí como vereador. Foi quando eu vim para trabalhar em Fundão. Quando vim trabalhar em Fundão, eu mudei de domicílio, eu ia perder o mandato. Então eu teria que ter 2/3 dos votos dos vereadores para me poder continuar recebendo como vereador, vindo frequentando só as sessões, mas morando em outro município. Naquilo que eu chamei a liderança, eu era nessa época, já estava como vice-presidente da Câmara, e tinha um bom relacionamento com a oposição, que o vereador inteligente, ele não briga com o poder, o presidente de Câmara inteligente, ele não briga com facção, ele tem que ser bem diplomático, e isso Deus me deu essa habilidade, e eu consegui a unanimidade dos votos para me mudar de domicílio. E eu não perdi meu mandato, e fui trabalhar em Fundão, pastorear em Fundão, sem salário, e eles chegaram a um ponto, o ministério chegou e falou assim, pastor, quanto que o senhor quer para o senhor pastorear a gente aqui? Eu falei assim, eu não estou pedindo salário a vocês é que decidem. Eu tenho 4 filhos, e tenho uma mulher, a chamada é minha, eles me acompanham, eu não quero ver eles com fome, nem andando rasgado, nem descalço. Vocês cuidando da minha família, eu aguento passar fome, eu aguento ficar sem comida, eu aguento ficar com roupa velha, mas eles não. Então foi aonde Deus nos prosperou também, Fundão. E saí de Pirassu com um mandato de vereador, com uma experiência, dizer que Deus pode fazer de você um vereador mesmo ali. Deus pode. Agora Deus quer compromisso, e compromisso é com Ele e com quem você está representando. Porque lá nos partidores, nós temos ali um subsecretário, se ele é subsecretário ainda, ele sabe disso. E ele sabe que eu não estou falando abobrinha aqui. Ele sabe que o negócio é tenebroso. Agora, quem quer ser direito, ele é direito em qualquer lugar. E faz a diferença. Os leprosos, eles fizeram a diferença. Eles foram à cidade e anunciaram. Vamos fazer a diferença, irmãos. Vamos fazer a diferença na nossa vida particular, na nossa vida cristã. Eu quero ser um salvo na pessoa de Jesus. Eu não quero ser um salvo negligente. Eu quero ser um salvo que eu quero ter experiência com Deus. E não quero que Deus venha me provar para me ter uma experiência. Porque horrenda coisa, irmãos, é cair na mão de Deus. Quando Deus te chama para você, se é para tocar, toca. Se é para cantar, moço, canta, dá voz, a sua roda, a sua voltinha, canta bonito para Jesus. Se é para você filmar, filma com alegria. Se é para você varrer, varra com alegria. Se é para você fazer a comida, a Rogério está descascando o alho. Faça com prazer, faça com alegria. Atalhe ele. O que você te... Oh, aleluia. O que vem nas suas mãos para fazer, faça. Mas faça com alegria. Não faça com negligência. Não faça com brincadeira. Porque isso aqui é sério, irmãos. Deus se faz presente no nosso meio. E quando nós adentramos a porta, nós estamos adentrando no santuário de Deus. Você aqui adora a Deus. E Deus recebe o seu louvor. Quando você senta nessa cadeira,
você tem que sentar e adorar ao Senhor. Eu costumo dizer assim, ó, dê glória a Deus, mas dê glória com vontade. Tem crente que é assim, eu só dou glória, eu só senti prazer, alegria, assim, no coração, vou dar glória. Sabe quando que você vai sentir isso? Você tiver com salário no seu bolso, pagamento no seu bolso, e que você não tirar o dízimo, que você não tirar a oferta, e que você não pagar a conta de luz, não pagar a conta nenhuma, aí você, aleluia, o dinheiro está no bolso. Mas na hora que você começar a cumprir com os seus compromissos, a tristeza bate. A Bíblia diz isso, que chegaria tempo, e a hora, Ezequiel 12, e que os que vendem não têm alegria, porque não tornará a possuir aquilo que vendeu. Você não tem alegria em comprar, e nós estamos vivendo uma época dessa. Então, quando nós falamos, ou quando o pregador, quando o Moeli está pregando, eu admiro muito o Moeli pregando, quando eu vejo o Manderone com sua experiência, quando eu vejo o nosso irmão Júlio pregar, o Ricardo, quando eu vejo pregar também, eu fico, até o Edilon, nosso decano, irmãos, quando eu vejo aquele homem pregando, dando testemunho dele, aquilo ali é vida, é zico de vida. Nós precisamos nos conscientizar de que todos nós temos um compromisso com Deus. Todos nós temos um compromisso com Deus. Agora, que cada um saiba fazer, assumir, cumprir com todos os compromissos que Deus tem para com sua vida. Eu não sou um crente à toa. Eu não sou bobo, irmão. Bobo não consegue ser crente. Só consegue ser crente sabido. Porque é uma troca, irmão. Eu não estou aqui, que meu irmão falou assim, nós perdemos um pouquinho da nossa tarde. Eu não estou aqui de bobeira não, irmão. Eu estou aqui porque eu levo vantagem. Nós somos os verdadeiros campistas espirituais, irmãos. Essa é a verdade. Eu estou aqui porque Deus me prometeu me abençoar. Eu estou aqui porque Deus ouve a minha oração. Eu estou aqui porque eu vou ser salvo. Eu estou aqui porque eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. Eu estou aqui porque tenho paz. Eu estou aqui porque tenho alegria. Porque Ele me garante essa alegria. Então eu sou salvo na pessoa de Jesus. Luto para ser o salvo. Porque é vantajoso sair daqui para ir para um mundo melhor, irmãos. Quem não quer? Agora, para ir para um mundo melhor, você tem que entrar numa disciplina. Você tem que ser disciplinado. Você tem que olhar a sua vida e ser verdadeiro cristão, mesmo você não tendo nenhum cargo oficial da igreja. Porque o cargo oficial da igreja só traz responsabilidade para quem possui. Está aqui os nossos obreiros. Nosso companheiro sabe disso. Foram 36 anos tomando conta de igreja. Graças a Deus, estou com 65 anos, passa agora. Estou jubilado, eu não tenho mais interesse, nunca tive, não tenho interesse nenhum em extrair benefício do povo ou da igreja. Primeiro porque eu passei a crer num Deus que proveu sustento para o seu filho. Eu creio assim, e até hoje, irmãos. Hoje eu tenho uma aposentadoria muito boa, eu tenho uma aposentadoria tranquila, eu tenho um plano de saúde muito bom, e Deus agora me deu uma esposa, né? Uma esposa boa, a minha psicóloga. Quando comecei a namorar ela, eu falei assim, quando ela falou que era psicóloga, antes eu falei assim, eu tentei procurar um psicólogo, que ela me deu atenção naquele dia, eu estava por aqui, meus filhos estavam me oprimindo, arrumando casamento para mim de qualquer jeito, uma outra, e eles começaram a me perturbar tanto que eu fui para o parque da cidade caminhar. Eu queria extravasar um pouco, e eu parava meu carro todo dia do lado do carro da Grace sem saber, e via aquela mulher com lenço na cabeça e baixando no celularzinho dela. Você deve estar conversando com o marido dela, né? Aí eu, bom dia senhora, bom dia senhora, bom dia. E foi assim normal, como cidadão, como servo de Deus, fazia meus alongamentos, mostrando que estava bem para ela, assim, Era isso que o presidente falou, que eu não podia fazer ninguém rir, tá vendo? É isso aí. E eu fazia tudo aí, depois saia caminhando e, belo dia, ela não foi caminhar, e a colega dela, irmã Adriana, uma advogada, eu disse, cadê a sua amiga? Não veio não. É mesmo? Poxa, que pena. Eu estar aqui a caminhar, Deixa eu fazer uma pergunta. Você posso? Pode. Então faz tratamento.
Faz. Oncologia? Sim, faz. Ela faz química ou rádio? Ela está fazendo química, está terminando, está fazendo rádio. É mesmo? É. Não, vamos orar por ela, Deus abençoar. Mas não sabia que ela era viúva, né? Não sabia. Vamos orar pela irmã, né? Aí sempre, oi irmã, está firme, Deus vai dar vitória, né? Aí um dia, irmãos, eu passei assim, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse carro aqui, para ver se eu acho o ápice dessa mulher casada, né? Tem um sorriso bonito, tal, né? Fazer tratamento, para mim, ali não era obstáculo, eu queria, essa mulher começou a... Aí vi um banquinho do João Pedro. Eu falei assim, essa mulher casada tem crescimento, estou fora, Jesus. Estou fora. Aí chegou um dia que eu estava naquele estado, por aqui, e bom dia. Você não caminhou hoje? Não caminhei. Irmãos, ela foi me dando atenção, ela me deu atenção de quase 2h30. Eu soltei tudo para ela, falei que eu era casado, só não falei que eu era pastor, jubilado, falei nada disso. Ela só me perguntou, você é crente? Sou crente. De qual igreja? Sou da Assembleia de Deus. Ah, eu também sou. De qual igreja? Da Igreja Vitória. Eu pensei que era Assembleia de Deus Vitória, né? Da Igreja Vitória, né? Eu não conhecia aqui. E foi aí que brotou esse relacionamento que Deus nos deu. Foi uma luta muito grande para meus filhos, né? Vocês viram, meus filhos não vieram nem no casamento, né? Porque meus filhos acharam que estava dando o maior passo errado da vida. Porque eu tinha separado uma esposa que morreu de câncer. E o senhor vai namorar uma mulher câncer, pai? Que nada, vai ser curada. É isso meu testemunho, irmãos. Sirva de exemplo para os irmãos. Faça uma análise, olha, a vida é real. A morte é real. A vida é real. Você vai para o inferno com a sua mente. A imagem do terreno que Jesus diz, que Paulo fala, vamos levar para o céu, essa imagem, é para o inferno também. É a mesma coisa. Olha o que Paulo disse: uns serão transformados para a vida eterna e outros serão transformados para a vergonha eterna. Encontramos o profeta Isaías muito antes, 800 anos, dizendo assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, os teus, há mortos que não ressuscitam, e esses é que vão para o inferno. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.